No tempo dos anos antigos, disse que em tudo por tudo era muito diferente dos dias atuais que vivemos, né? Disse que naquele tempo as coisas também eram muito difíceis, né? Até porque não tinha os favorecimentos que a vida nos oferece agora nos dias atuais, né? Mas com o decorrer do tempo, tudo foi mudando e a ciência também foi avançando, né? E as coisas foi cada vez mais melhorando e melhorando para melhor, né? Em 1960, naquele tempo, eu era criança de 11 anos e nessa época a ciência já não era mais tão atrasada, mas também ainda não tinha ainda não tinha um bom avanço também, né? Mas então, daí para cá, as coisas foi cada vez mais melhorando e a ciência também foi avançando mais e mais e mais, né? E hoje nós vivemos em uma época, em um mundo muito favorável, tanto para o homem como para as mulheres, tudo se tornou mais fácil, né? E tudo mudou completamente e mudou para melhor, né? E inclusive o sistema de ensinamento, né? Como por exemplo a leitura. Em 1960, naquela época eu era criança de 11 anos, mas eu me lembro muito bem como que era na época, né? O, eu estudei com meu avô paterno. O meu avô paterno foi o primeiro professor naquela região que eu fui criado e morei por mais de 40 anos, né? Que hoje chama-se Dorverlândia. Então, o meu avô paterno foi o primeiro professor que surgiu em Doverlândia na época que lá ainda era muito sertão, que é quando no meu tempo de criança, já de mais ou menos de 11, 10, 11 anos, Doverlândia era ainda muito sertão, né? Mas então, naquele tempo era engraçado, né? Naquele tempo ainda não existia banheiro dentro de casa, né? Pelo menos nesses lugarzinhos pequenos ainda não existia, né? Era, o banheiro era uma privadinha no fundo do quintal, né? Então, quando os alunos precisavam ir na privada, digamos assim, né? Tinha uma tabinha que ela ficava espendurada na parede, a parede era a parede de tábua, então aquela tabinha era uma tabinha mais ou menos de uns 30 centímetros de comprimento e mais ou menos uns 10 de largura, né? Ela tinha um furo de um lado que amarrava um cordão e pendurava ela num prego lá na parede, né? E de um lado era escrito licença e do outro lado escrito não. Aí o nome licença ficava visual, né? E aí quando o aluno precisava ir na privada, né? Pegava, virava aquela tabinha, né? Aí escondia o nome licença e ficava o não visual. Quando o outro dava vontade de ir no banho, na privada, né? Que precisava ir na privada, olhava na tabinha, estava escrito não. Quer dizer que não podia ir naquela hora, né? Tinha que esperar o outro chegar. Aí quando o outro chegava, virava a tabinha, né? Aí escondia o nome não e ficava a licença visual. Aí o outro podia sair, virava a tabinha também. Então sempre era virando aquela tabinha, né? De um lado para outro, né? Engraçado, né? Como que era naquele tempo, né? E o ABC naquele tempo era tão engraçado, né? O J, o que hoje
a letra que chama J, né? Naquele tempo chamava G. O L, naquele tempo chamava Lê. O M era Me. O N era Ne, né? O G de hoje, naquele tempo, chamava G, né? Para você da nova geração, né, que às vezes ainda não sabe como que era o ABC naquela época, às vezes até você pode saber através das histórias, mas para você que às vezes ainda não sabe, eu vou tentar ler de cor o ABC naquela época, porque eu sabia esse ABC todinho de cores. Não sei se eu ainda vou dar conta de ler, mas vou tentar ler de cor para você ver o tanto que era engraçado o ABC naquela época, né? Então, vamos lá. A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Engraçado, né? O F de hoje naquele tempo chamava Fê. Viu o tanto que era engraçado, né? E então eu estudei com meu avô. O meu avô, a lei dele era muito severa. As leis na escola naquele tempo eram muito severas. E em casa também as leis eram severas. Na escola naquele tempo usava uma palmatória que tinha um buraco bem no centro. E quando o professor dava uma puxada na palma da mão do aluno com aquela palmatória, aquele buraco que ela tinha no centro chupava a mão do aluno, né? Rapaz, mas eu acho que aquilo deveria doer demais, mas demais mesmo. Porque tinha aluno que fazia cara feia e chorava. E eu, por exemplo, nunca apanhei de palmatória, não cheguei a apanhar de palmatória. Até porque toda a vida eu fui muito ensuadinho, né? E no tempo de eu menino eu era ainda mais ensuado, né? Ou às vezes era porque eu era neto do professor, às vezes ele quis me proteger da palmatória, né? Mas aquele trem, eu achei que aquele trem doía demais, viu? Então, era muito difícil naquele tempo, assim, para as crianças naquele tempo não tinha a regalia que as criançadas têm hoje em dia, não, né? Você que é criança ainda, deve aproveitar bem seu tempo de criança, porque depois que cresce, a vida vira só correria, né? Falar em criança, toda a vida criança foi custosinha, né? E geralmente sempre tem algumas crianças que é mais custosa ainda do que as outras, né? E às vezes é até criativa e tem a resposta no pé da língua, né? Outro dia, num dia desse, eu escutei um cidadão contando a história para um companheiro, a história de um aluno, né? Rapaz, mas eu ri demais dessa história, a história até um pouco até engraçada, né? Dizendo ele que um cidadão não sabia nem ler nem escrever, né? E não queria que o filho ficasse analfabeto igual ele era analfabeto, né? Pegou, botou o filho na escola, né? E ele era desse tipo de criança custosinha pra danar, sabe? E tinha a resposta no pé da letra, danadinho pra criar as coisas, pra inventar as coisas, sabe? E aí lá um certo dia a professora botou os alunos, todos os alunos, para desenhar, né? Um desenhava o pai, outro desenhava a mãe, outro desenhava a casa que morava, né? E de forma que cada um dos alunos fez um desenho, né? E ele pegou o caderno dele, botou em cima da mesa, botou o lápis em cima do caderno e debruçou sobre a mesa, debruçou na mesa sobre o caderno, né? E botou a mão assim e ficou assim com gesto de pensativo, né? Aí a professora deu um prazo para todos os alunos todos fazerem os seus desenhos, né? E aí depois ela passou recolhendo os desenhos para corrigir, né? E chegou na mesa dele, tá lá o caderno em branco, ele com aquele gesto pensativo, né? E a professora, meu filho, o que é que você desenhou aí?
Ele falou, professora, eu desenhei uma vaca comendo uma moita de capim. E aí a professora procurou ele, né? Uai, mas cadê o capim? Ele falou, uai, professor, a vaca comeu. E a professora procurou para ele, e cadê a vaca? Ele falou, uai, professor, a vaca foi embora. Comeu o capim, foi embora, o caderno ficou branco. E aí, quando foi um outro dia, né? Ela reuniu os alunos, né? Para dar aula a respeito da história do Brasil, né? Reuniu os alunos todos, reuniu todos os alunos, né? Para falar a respeito das histórias do Brasil, né? Aí ela perguntou: alguém de vocês sabe quem foi que descobriu o Brasil? E o danado desse menino do desenho da vaca que comeu a moita do capim que foi embora, né? Falou assim: não foi eu não, professora. Já pensou que menininho sapeca danadinho, né? E aí quando foi um outro dia, ela pegou e mandou um bilhete pro pai daquela criança que comparecesse na escola, que ela precisava muito falar com ele, né? E aí ele foi, né? E ele era um homem assim meio engraçado também, tinha hora que ele tinha umas conversas assim engraçadas, né? Aí a professora foi reclamar para ele, o menino, né? Contou a história do desenho, né? E contou a história que ela perguntou quem foi que descobriu o Brasil, que ele falou que não foi ele não, né? Aí ele falou assim, professora, a senhora dá um duro nesse menino, porque esse menino meu é o seguinte, às vezes ele sabe das coisas e fica escondendo sem querer falar. Dá uma dura nele, porque quem sabe foi ele mesmo que descobriu o Brasil e não quer contar.